Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. Você também já deve ter visto aí alguns garotos propagandas fazendo evidentemente aquilo que eles foram pagos para fazer, a despeito do que a ciência mostra. Nós temos, por exemplo, indivíduos que defendem determinado exercício por causa da marca de equipamentos de máquina que o paga para fazer isso, e nós temos indivíduos que nem da educação física são e defendem alguns modelos de treinamento em razão do subsídio recebido, tá? Não levando em consideração o que a ciência conta. Então, para isso, eu vou mostrar o vídeo para não falar que é mentira, e depois de mostrar o vídeo, recheado evidentemente do sentimentalismo, recheado evidentemente daquilo que o indivíduo está sendo pago para fazer, tá? O garoto propaganda, ele tem que receber por isso, então ele vai fazer o seu papel. Só que depois nós vamos falar o que a ciência fala sobre esse tipo de conduta. Então, vamos comigo aqui. Vai me falar que em 2024 você ainda usa tênis de corrida para treinar musculação? Tem coisa mais desconfortável, desajeitada que tênis de corrida para treinar musculação? Vocês me veem todo dia, sabe que eu gosto de sentir a propriocepção do chão. Treinei muito tempo descalço e hoje nem descalço, nem de tênis de corrida. Treino com a minha sapatilha Training Fiber para conseguir ter o melhor dos dois mundos. A proteção, aliás, a higiene também e, claro, o contato com o solo para me dar bastante precisão. Tá esperando o quê, meu? Eu, enquanto profissional sério, idôneo, isento de sentimentalismo ou de viés financeiro, estou esperando a ciência comprovar que, de fato, treinar descalço ou com a meia de solado de borracha é evidentemente melhor. O vídeo, então, que eu estou gravando não tem qualquer relação com a empresa, nem é crítica ao equipamento, até mesmo porque a empresa achou um indivíduo com vários seguidores, um indivíduo com grande pulverização da sua imagem, apesar de não ser da educação física e não sequer ter legalidade para atuar ou para conduzir qualquer coisa na nossa área. Mas vamos lá, o que a ciência não paga disse. Sato e colaboradores submeteram 25 sujeitos com média de 5 a 7 anos de treino e que realizavam agachamento com ao menos 150% da massa corporal. Os indivíduos fizeram um teste de força, depois eles realizaram 2 séries de 5 repetições com 60% de um RM na cadência 2-1, 2-2, na condição calçado versus descalço. E essas condições, evidentemente, foram conduzidas de forma randomizadas. Quais foram os resultados reportados por Sato e colaboradores? São esses aqui. Com relação ao ângulo de tronco, esse primeiro aí, o ângulo foi menor na condição descalço, o que indica um maior deslocamento do tronco à frente. E esse maior deslocamento do tronco à frente pode implicar também numa situação similar ao que Fry descreveu quando colocou os indivíduos para fazer agachamento restrito, restringindo, impedindo que os joelhos ultrapassassem a ponta do pé. E quando essa situação foi colocada aos voluntários, a sobrecarga na região do quadril aumentou consideravelmente. Isso pode implicar em aumento da sobrecarga de cisalhamento da coluna. Mas o garoto propaganda não levou isso em consideração. O segundo ponto, se você observar aí, tem uma linha roxa aí escrito segmento tight segment angle, tá? O segmento da coxa. Se você observar, tá escrito aí coxas em preto 20,94 e em vermelho 24,42. Esse 24,42 significa que as coxas, em relação a essa linha que fica paralela ao solo, ela ficou maior. Ao ficar maior, significa dizer que o indivíduo desceu menos. E ao indivíduo descer menos, o próximo ângulo lá abaixo, que está o dos joelhos, mostra que o grau
de flexão de joelhos foi menor quando treinou descalço. Ou seja, treinar descalço me permitiu menor grau de flexão de joelhos e ainda maior anteriorização, maior deslocamento do tronco à frente. Ou seja, zero vantagens para treinar descalço. Aí você vai falar, mas o cara treina com meia training fiber. Tudo bem, tranquilo. Em relação ao próximo aspecto, nós temos Sinclair e colaboradores submeteram os indivíduos a 4 situações. Tênis de corrida, o desajustado e tal, o tênis de corrida, houve a submissão, o indivíduo, inclusive no artigo do Sinclair, ele cita qual é o tênis de corrida da Saucony que ele utiliza. Outra situação, descalço, tênis de levantamento de peso e aquele tênisinho que fica com aqueles dedinhos bonitinhos assim, sabe? Parece muito com a meia do garoto propaganda. Mas, vamos lá, 14 indivíduos com média de 5 anos de treino fizeram exercício, fizeram agachamento com 70% de um RM em cada condição de calçado e descalço. Foi analisado por 8 câmeras em 3D, não é o sentimento, o sentir, a propriocepção, nossa, eu gosto de agarrar, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com ciência, tem a ver com evidência. Maravilha? Então também foi avaliado a eletromiografia de reto femoral, gastrocnêmio, eretores da espinha, bíceps femoral, foram avaliados outros músculos ainda. As condições de tênis, já foi anteriormente mencionada. Depois, em relação aos joelhos, houve diferença significativa em relação ao grau de flexão de joelhos nos diferentes calçados. Aí tem embaixo escrito, a condição tênis de corrida foi o que houve o maior movimento angular dos joelhos. E o maior movimento angular pode refletir numa maior amplitude de movimento. Foi mostrado isso no artigo anterior. Então, isso aqui já estava dentro do esperado. Outro aspecto, lá no tornozelo, maior pico de eversão de tornozelo foi encontrado na condição barefoot condition, ou seja, descalço. Então você pode até sentir o solo, mas isso te permite menor grau de movimento, menor movimento angular, te permite maior deslocamento do tronco à frente, o que pode induzir maior sobrecarga de cisalhamento, maior alteração em relação à eversão, mesmo com a condição de tênis desajeitado, feio, bobo, chato, tá? Então tudo isso. Temos um outro aspecto. A análise cinemática mostrou que a condição tênis de corrida está associado com maior amplitude do agachamento, maior flexão de joelhos e maior ativação de reto femoral. O tênis de corrida desajeitado que em 2024 você está usando te dá isso aí. Então a escolha é sua, meu jovem colibri, né, meu jovem peregrino. Você tem a opção de ouvir o que a ciência isenta, não patrocinada disse, ou você tem a opção de ouvir o indivíduo que é patrocinado, que está fazendo aquilo pelo qual ele foi pago para fazer, está dizendo. E escolha o que você quiser e fique à vontade. Não sou o pai de ninguém, sendo assim, não estou aqui para falar você pode ou você não pode. Contudo, sendo um profissional da área da saúde correto, coerente e isento de qualquer viés, eu estou apresentando os dados que a ciência versus os sentimentos estão me contando. E o artigo que o pessoal fica citando sobre o autor tal, X ou Y, provou que treinar descalço é melhor? Não, ele não provou. Ele avaliou oscilação antero-posterior e látero-lateral e mostrou menor oscilação antero-posterior e látero-lateral na condição descalço, o que não significa maior transferência para atividades do dia a dia. Particularmente,
Já conduzi treinamento de força para atletas de judô. Esses indivíduos treinavam descalço, até mesmo porque as suas respectivas modalidades eram descalço. Lutadores de judô, de jiu-jitsu, de MMA são atletas que têm sim a fundamentação hipotética de treinar descalço, até mesmo porque suas modalidades são assim. Tudo bem? Então treine com quem estuda, um forte abraço e vamos ter bastante coerência, sem sentimento. Falou!